Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Agronegócio tem elevada concentração de pessoas que não chegaram a iniciar o ensino médio. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra que 2016 ainda nem apresentou resultados negativos em todos os setores, embora já com um ritmo menor do que em 2015. Produção orgânica no país pode ultrapassar os 750 mil hectares registrados em 2016, impulsionada principalmente pela agricultura familiar. Preço das hortaliças continuam em baixa, inclusive menores em relação ao mesmo período de 2015. Cotações do farelo de soja, que tem acompanhado a pressão de baixa sobre os preços do grão. E a doutora Mara Rúbia vai comentar sobre as plantas medicinais que controlam a falta de memória. O agronegócio está começando. O estudo do CPEA aponta ainda que no agronegócio tem-se elevada concentração de pessoas que não chegaram a iniciar o ensino médio, somando quase 60% do total de pessoas ocupadas. Ao mesmo tempo, o percentual de pessoas com ensino superior completo no agronegócio se limita a 8,5%, frente a uma taxa de quase 17% para o mercado de trabalho brasileiro em geral. E esse quadro ele reflete principalmente os dados verificados no segmento primário, em que mais de 80% das pessoas ocupadas não iniciaram o ensino médio. Empregados do agronegócio brasileiro recebem, em média, R$ 1.499 mensais, conforme dados de 2015. O segmento que mais remunera é o de insumos, que inclui a produção de fertilizantes defensivos, rações, produtos veterinários, máquinas e implementos agrícolas, com rendimento médio mensal habitual de R$ 2.300 para a mesma categoria de empregados. O segmento primário, por sua vez, paga em média R$ 998 na pecuária e R$ 891 por mês na agricultura, correspondendo aos menores salários entre os segmentos do agronegócio, ainda considerando-se os dados de 2015. Os empregados na área de serviços recebem R$ 2.000 por mês e para os trabalhadores da indústria agrícola e pecuária, os salários são de R$ 1.600 para a indústria e R$ 1.390 para a pecuária. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, mostram que o ano de 2016 ainda apresentou resultados negativos em todos os setores, embora já com um ritmo menor do que em 2015. Em números relativos, o setor que menos sofreu nos últimos 12 meses foi o da agricultura, com um fechamento de apenas 0,8% das vagas. E já na segunda posição surge a administração pública, que teve percentual negativo de 0,9%, seguida pelo comércio e serviços, que tiveram perdas de 2,2% para o setor do comércio e 2,28% para o setor de serviços. O segmento que mais sofreu foi o da construção civil, que perdeu 13,4% dos postos formais, seguido pelo extrativo mineral, menos 5,6%, e a indústria de transformação, que perdeu 4,2%. Segundo o CAGED, 2016 encerrou com queda no ritmo da perda de empregos formais. E nos últimos 12 meses foram fechadas 1.300.000 vagas, 14% a menos do que no mesmo período de 2015, quando o mercado perdeu 1.500.000 postos de trabalho. Apesar dos números ainda serem negativos, a comparação já mostra uma diminuição significativa no fechamento de vagas. E segundo o levantamento feito pela Coordenação Agroecológica, o COAGRE, que é da Secretaria da Agricultura, vinculada ao Ministério da Agricultura, a área de produção de produtos orgânicos no Brasil
pode ultrapassar os 750 mil hectares registrados no ano passado, impulsionada principalmente pela agricultura familiar. Soma de inovação e tradição em prol do meio ambiente, de relações justas no trabalho e de qualidade de vida para todos, a produção de alimentos orgânicos no Brasil tem tudo para colher ótimos resultados neste ano. E segundo a Coagri, houve um salto de 6.700 unidades em 2013 para aproximadamente 15.700 unidades agora em 2016. Ou seja, em apenas 3 anos foi registrado mais do que o dobro de crescimento desse tipo de plantio em solo brasileiro. E no ranking das regiões que mais produzem alimentos orgânicos, a região sudeste fica em primeiro lugar, totalizando 333 mil hectares e 2.729 registros de produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. E, na sequência, vem as regiões Norte, com 158 mil hectares, região Nordeste, 118 mil hectares, a região Centro-Oeste, 101 mil hectares, a região Sul, 37.600 hectares. Hoje, cerca de 75% dos produtores cadastrados no CNPO são agricultores familiares. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje chuvas isoladas, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuva em algumas áreas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 31 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 31 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 30 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 28 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 27 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 29 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 28 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 28 a máxima e 19 a mínima. E Ipameri, 27 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o preço das hortaliças continua em baixa, inclusive menores em relação ao mesmo período de 2015. Cotações do farelo de soja, que tem acompanhado a pressão de baixa sobre os preços do grão. E a doutora Mara Rúbia vai comentar sobre as plantas medicinais que controlam a falta de memória. Nós voltamos já.